Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos aqui em mais um vídeo do canal Brazilian Traders, que é aquele canal que vai trazer conteúdo específico para a modalidade Day Trade e Swing Trade. O conteúdo que vai ser trago aqui é com base na experiência das pessoas que estão na frente desse canal, que são pessoas que operam na Bolsa de Valores com consistência. E nós sempre vamos mostrar aqui, à medida possível, os resultados alcançados por essa equipe. Então sejam muito bem-vindos aqui em mais um vídeo. Se novamente a ideia do canal estiver alinhada com a sua ideia, investidor, por favor, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, curta o vídeo, porque assim nós vamos crescer juntos. E hoje, como é mais uma apresentação conceitual do canal, segue aqui alguns assuntos que vão ser discutidos aqui nesse vídeo. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre preços, pontos associados à oscilação e à volatilidade do gráfico Ibovespa. Vocês vão poder perceber como isso funciona. Então já deixo aqui o meu agradecimento antecipado por vocês estarem aqui conosco. Como foi visto nos vídeos anteriores desse canal, vocês já sabem que a B3 é o caminho para o investidor iniciar as operações na Bolsa de Valores, ou seja, ela é uma empresa no qual dá acesso ao público de comprar e vender papéis ou ações das empresas em mini contratos de índices e dólar futuro. Então é uma empresa fundamental para quem quer iniciar, quem quer fazer operações no mercado financeiro. E um ponto fundamental, que é o foco dessa apresentação aqui, é que o Ibovespa ele tem um indicador. E esse indicador ele mede o desempenho das ações, ou seja, todas aquelas ações que são negociadas na B3, elas são representadas por esse indicador único. E esse indicador único ele tem um derivativo para que as pessoas consigam fazer operações financeiras nele, que é o mini índice. E é claro que ele também tem uma associação com o mini dólar. Nós vamos poder mostrar para vocês isso quando fizer um link entre todos esses gráficos para que o investidor já tenha essa noção básica. Então o ponto mais importante aqui é o investidor saber que existe um indicador dentro do Ibovespa e esse indicador mede a performance das empresas, mede a performance das ações, só que nele a gente não consegue fazer operações. Porém, nós temos os derivativos dele, que é o mini índice, no qual a gente consegue fazer operações. Então é isso que tem que ficar na mente do investidor. E o ponto mais importante é que esse indicador do Ibovespa ele pode ser avaliado ou analisado através de um gráfico. E isso pode sim ser o pontapé inicial para você começar a traçar a sua estratégia no que você vai operar naquele dia. No que você vai operar na compra e venda de ações ou também, no caso, na compra ou venda de índices futuros, de contratos futuros. Então é muito importante a pessoa ter conhecimento técnico, ter conhecimento gráfico, porque assim você já pode planejar alguns possíveis deslocamentos dos candles que ele vai ocorrer durante o dia. A oscilação desse indicador é uma grande referência para o day trader e também para o swing trade. Por quê? Porque através dele é que a gente vai ter uma referência qual que é a tendência do dia. Ou seja, ele faz uma conexão direta entre as operações de day trade e swing trade com o indicador do Ibovespa. Exemplo, se o Ibovespa estiver em alta, é significado que aquele dia grande parte das empresas podem estar em alta também. Baseado nisso, se você tiver ações compradas, você vai procurar vendê-las. Ao contrário, quando o Ibovespa está em baixo, significa que também que o conjunto de ações de algumas empresas também podem estar em baixo. Então você vai procurar, no caso, fazendo uma avaliação rigorosa, comprar uma ação objetivando a subida para que você consiga lucrar. Então esse é o ponto fundamental para o investidor saber. Aqui então, pessoal, está o gráfico Ibovespa. De antemão aqui eu já apresento para vocês essa plataforma, é uma plataforma sensacional, ela te dá toda a estrutura para você fazer uma avaliação, para você fazer uma análise desses dados que estão sendo mostrados aqui através de gráficos, através desse gráfico. E esse gráfico, se você pode olhar, ele é um gráfico de candle, eu vou aproximar aqui para você ver, ó. O candle ele tem a característica por ter um corpo e um pavio. Ou seja, aqui representa o ponto máximo do dia, aqui o ponto mínimo do dia e aqui o corpo é o fechamento do dia, foi aqui. Então, esse gráfico ele é fundamental para fazer análise técnica. E aqui, a título de curiosidade, os candles em vermelhos registram um dia de queda, um dia de baixa, e os candles verdes registram um dia de alta, para que o novo investidor já comece a se adaptar. Então, por esses gráficos aqui, a gente consegue perceber qual que é a tendência do momento. Vocês podem olhar aqui, olha para você ver que interessante.
Esse aqui é o gráfico Ibovespa de um dia. Você também pode mudar, tá? Aqui tá um dia, eu posso, por exemplo, colocar o gráfico de 15 minutos. Aí vai abrir para mim o gráfico de 15 minutos. Posso colocar o gráfico de uma semana. Aí vai mostrar para mim o gráfico semanal. Olha que interessante. Mostra para mim o gráfico semanal. Vamos deixar nesse gráfico semanal aqui para as pessoas terem uma ideia do momento que a Ibovespa está passando. Olha para vocês verem que interessante esse gráfico semanal. Aqui registra uma forte queda lá em março de 2020, que foi justamente o período da pandemia, justamente o período de início da pandemia, no qual a ação saiu aqui de... A Ibovespa estava em torno de 113 mil pontos e caiu até por volta de 65 mil pontos, uma queda drástica. Depois disso ela veio em recuperação, fazendo pullbacks, recuperação, pullback, até atingir aqui o seu ponto máximo, que foi 130 mil, quase 131 mil. E agora, olha para você ver, nas últimas semanas, você pode olhar que ela está no movimento de baixa. Só que aqui a gente já pode notar, ó, que ela está fazendo já um movimento aqui lateral, no qual pode resultar num pullback ou numa reversão de alta ou uma continuação de baixa. Mas por aqui vocês já conseguem perceber qual que é a importância de você fazer essa análise visual do gráfico Ibovespa. Aqui é a título informativo, né, dos últimos 2 anos, parte estatística, que é um ponto importante também que o canal vai trazer para os novos investidores. Nós vamos sempre tentar enriquecer o conteúdo desse canal com dados estatísticos, porque tudo aquilo que aconteceu no passado, ele servirá como modelo e possivelmente uma estratégia para ser aplicado no futuro. Aqui nós temos, por exemplo, qual foi a maior alta do Ibovespa? Chegou a quase 131.200 pontos. Qual foi a maior baixa? Ou seja, o momento que ele alcançou o ponto mais baixo foi 61.690 no período da pandemia. A maior oscilação, ou seja, qual foi a oscilação que teve num único dia, que deslocou de um ponto até no outro? Foi de 4,87%, se eu não estiver enganado, foi em fevereiro de 2021. Caiu 4,87%. E a menor oscilação, ou seja, aquele dia que variou pouco em relação à abertura, foi 0,06, ou seja, quase que zero, né? Então aqui vocês já conseguem perceber quais são as tendências de deslocamentos do Ibovespa. Ainda, pessoal, fazendo um vídeo aqui sobre a parte ainda de dados estatísticos, observando aí as oscilações, as variações do Ibovespa, do gráfico do Ibovespa. A gente pode olhar que o gráfico semanal em 2021, a gente nota o seguinte: porcentagem de semanas que o gráfico ficou dentro de mais ou menos 2%, ou seja, onde que a semana variou no máximo em 2% ou até no mínimo menos 2%. 56% dos gráficos, ou seja, a grande maioria. Gráficos semanais no qual extrapolaram o valor de 2% na semana, ou seja, nós tivemos 38%, ficaram acima de ou mais 2% ou menos 2%. E gráficos que chegaram a ficar superior a 5% de oscilação na semana, nós tivemos 6%, ou seja, 3 gráficos apenas. Então isso, pessoal, dá um indicativo que a oscilação do Ibovespa, a grande maioria, está ali dentro dos mais ou menos 2% de como suporte e resistência semanal, chegando a uma porcentagem passando sobre os 2%, mas dificilmente supera os 5%. Foram 3 casos só que superaram a variação de 5%. Eu acho que é uma informação muito boa, porque no dia a dia, quando a gente está operando, se a gente observar que o Ibovespa já ultrapassou de 2%, a gente já consegue perceber que se tiver chance de voltar para dentro do 2%, é o que a maioria dos casos acontece. Então, isso é uma informação importantíssima para ficar na mente dos traders. Também nós fizemos o gráfico diário de 2021 e aqui a gente tem informações ainda mais importantes, porque aqui a gente considerou o dia. Olha o dia que importante. Dentro do dia, gráficos que variaram entre a posição máxima e mínima com variação máxima de 2%, ou seja, o dia de queda chegou no máximo em menos 2%, e no dia de alta chegou no máximo em mais 2%. 86% dos gráficos diários chegaram dentro desse valor. Então, de novo, vou repetir, se um dia de operação o gráfico chegar a menos 3%, ele tem uma tendência, às vezes, de dar um pullback e voltar para dentro dos 2%. Então, isso é uma coisa que os traders têm que reparar. E o Ibovespa afeta diretamente o seu derivativo, que é o mini índice. Então, quem opera mini índice tem que ter esse tipo de informação. Apenas 14% ficaram acima da variação de mais ou menos 2% de fechamento no dia. Olha que interessante.
Então, quando o gráfico atinge um topo máximo ou um fundo mínimo num dia, a gente tem que reter essa estatística a nosso favor e reparar que a grande maioria volta para mais ou menos 2%. Tá? Fica aqui a dica, então. É uma dica, eu entendo que isso aqui é uma das primeiras dicas de ouro do canal para que as pessoas consigam fazer operação no mini índice. Então, por isso mesmo que a gente percebe que a parte de estatística do canal, ela vai ajudar e contribuir também para todos os investidores, os traders, a fazer o seu negócio. E mais para frente a gente vai trazer também estatísticas do mini dólar e do mini índice também, para servir como referência para aqueles que fazem operação nesses gráficos. Espero, pessoal, que todo o conteúdo que a gente trouxe aqui, ele serve de alguma referência para os novos investidores. Hoje nós falamos do gráfico Ibovespa, o conteúdo aqui que na minha opinião é interessante. Então eu agradeço aqui por todos estarem vendo esse vídeo. Novamente, eu peço vocês que, caso o conteúdo esteja alinhado com o que vocês desejam receber, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e vamos crescer juntos. Fica aqui o meu muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.